Olá, muito boa noite. Estou muito feliz de estar com você aqui mais uma segunda-feira, mas eu quero te dizer que essa aula é gravada e eu estou gravando essa aula com alguns dias de antecedência. E por que que essa aula é gravada, Ítala? Se toda aula da riqueza é ao vivo, por que que você está fazendo isso diferente? Hoje, dia 19 de outubro, é aniversário do meu pai. E tem um ano que eu não vejo meu pai, então, por conta de toda a situação da pandemia, eu passei um ano aí sem ver o meu pai. Então, nesse dia 19, eu escolhi que a aula da riqueza fosse gravada, para que eu pudesse passar essa noite especial com meu pai, celebrando o aniversário dele. Acho que você já deve ter visto aí nas redes sociais que eu estou em Maceió nesse momento. E para estar, né, nesse momento em família, celebrar em família e curtir um pouquinho a minha família, que eu estou gravando essa aula antecipadamente para você. Peço a sua compreensão. Foi a minha forma de honrar também o meu compromisso com você, em te ajudar a enriquecer de forma gratuita, foi gravando essa aula antecipadamente. Eu espero que você se beneficie do conteúdo que eu vou trazer aqui hoje. Se você tiver qualquer dúvida, leva lá para a caixinha de perguntas do Instagram. Eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. Não é porque eu estou em Maceió que eu não estou respondendo as caixinhas de pergunta. Então, deixa na caixinha de pergunta que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder e também ajudar outras pessoas. Então, peço para que você coloque na caixinha, por quê? Porque na caixinha de pergunta dos stories, a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e assim eu respondo a mais pessoas, ajudo mais pessoas ao mesmo tempo. Se você me perguntar no direct, pode ser que demore um pouquinho aí para eu responder, tá bom? Então, as dúvidas da aula de hoje, geralmente eu respondo no mesmo dia, né? Ali embaixo, realmente vocês vão me perguntando no chat, eu já vou respondendo no final da aula, mas hoje não vai dar para ser feito isso, porque essa aula é gravada, mas eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder lá no Instagram, tá bom? Então, mais uma vez, como sempre, né, quando a gente começa as nossas aulas da riqueza aqui, pega tua água, pega teu papel, pega tua caneta, anota aí no teu caderninho tudo que você precisar saber, até para o que você vai fazer para entrar em ação, para poder fazer o que a gente vai te ensinar aqui hoje, colocar em prática. E claro, também, se você não está inscrita aqui ainda, se você está chegando aqui nessa aula pela primeira vez, seja muito bem-vinda, se inscreva na aula, curta esse vídeo, compartilhe com quem você ama. Essa é a forma, né? Se eu puder te pedir alguma coisa em forma de gratidão, é a sua forma de agradecer por esse conteúdo. Então, é deixando o seu like, mostrando para o YouTube que essa aula vale a pena, é compartilhando com outras pessoas e comunicando para essas pessoas por que elas deveriam estar aqui. Tudo isso. Se for útil, né? Se for uma aula interessante para você, eu te peço isso. Se não, também tá tudo bem. Você pode deixar aqui nos comentários formas de a gente melhorar. Vou ficar muito feliz em saber, tá joia? Então, vamos lá. Eu sempre começo essas aulas assim, né? Acho que você já deve ter notado. E por que que eu começo? Para que você comece fazendo um diagnóstico do que está acontecendo aí na sua vida e tome, né, isso para si, para você, a partir desse ponto onde você está agora, você conseguir traçar uma rota para sair e ir para onde você quiser, tá bom? Então, quem é você na fila da riqueza hoje em relação aos planos de saúde? Você é aquela pessoa que não tem plano de saúde, não tem nenhum tipo de seguro, porque não está podendo pagar. Então, se você é essa pessoa número um, coloca um aí no teu caderninho, coloca um também aqui no chat, se você quiser trocar com as pessoas. Então, coloca um aí, anota aí, se você é essa pessoa que não está podendo pagar plano de saúde nem seguro, seja ele qual seguro for. Ou você é aquela pessoa que não tem plano de saúde nem seguro porque não vê importância nisso. Você ainda não entendeu por que isso é importante, por isso você não tem. Se você está nessa situação, coloca 2 aí no teu caderninho. Se você está na situação 3, você não tem plano de saúde ou seguros, mas sempre se questiona, você tem, né, plano de saúde ou seguro e sempre se questiona, será que vale a pena ter? Será que eu não estou pagando isso aqui e é burrada? Você não sabe realmente a importância, mas você paga porque todo mundo disse que era para você ter. Então, você está nessa situação 3. E você pode também estar na situação 4 de você ter um plano de saúde, ter um seguro, seja ele qual for, e sabe a importância e sabe por que você tem aquele seguro, por que você tem aquele plano de saúde e sabe que você fez uma boa escolha. Se você está nessa situação, coloca aí 4, tá? Anota aí, é bom você anotar mesmo, escrever qual a situação que você está hoje e qual situação você gostaria de estar, principalmente ao final dessa aula, depois de todo o conteúdo que eu vou te passar. E quem que sou eu, né? Se você está chegando nessa aula pela primeira vez, meu nome é Ítala dos Anjos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou criadora da Multiplica Educação Financeira. E por que que eu estou trazendo esse tema aqui hoje?
Sou corretora de seguros de plano de saúde? Não, de jeito nenhum, não vendo isso, não tenho nenhuma parceria com nenhuma empresa. Mas por que eu estou trazendo esse assunto? Porque é uma questão que todo mundo me pergunta o tempo todo e que eu própria já tive muita dúvida durante muito tempo. E aí, quero trazer isso como uma grande importância também para o teu planejamento financeiro, como você vai ver durante a aula. Então, para trazer aí, contribuir principalmente com a tua vida financeira, tá bom? Porque eu acho que isso faz parte do nosso planejamento financeiro, então eu acho que vai contribuir com a tua vida também. E aí, o que você vai aprender na aula de hoje? Quais são os tipos de plano de saúde, de seguro? Quem deve ter plano de saúde e seguros? Aqui falando realmente aí de diversos tipos de seguro, a gente vai falar sobre eles. E como escolher um bom plano de saúde e um bom seguro para você, tá bom? Então, não tenho pretensão de esgotar todo o conteúdo aqui, tá? Até porque cada plano de saúde, cada seguro é um mundo, cada corretora, cada empresa vai ter diversas informações para você, mas a nossa finalidade aqui, a nossa grande finalidade é trazer realmente ferramentas para que você possa tomar suas próprias escolhas, como tudo que a gente te ensina aqui. A nossa grande intenção é fazer com que você seja independente. E é desse ponto de você se tornar uma pessoa independente que a gente vai trazer as informações aqui hoje. Mais uma vez, a nossa intenção não é esgotar aqui as informações. Quem vai fazer isso é um corretor de seguro, um corretor de plano de saúde com você, tá bom? Até porque, como eu falei, cada seguro, cada plano de saúde tem suas próprias características. E até porque também, de acordo com cada profissão, de acordo com a sua necessidade, da sua família, isso também vai mudar muito. Então, pega as ferramentas que eu vou te dar aqui hoje, pega para você e a partir disso você vai conseguir analisar melhor o que é bom ou não para você, tá joia? Então, quais são os tipos de plano de saúde? A gente tem aquele plano de saúde onde você paga integralmente todos os meses um valor e não paga mais nada além disso. E a gente tem aquele plano de saúde coparticipação. Ítala, mas tem vários tipos de plano de saúde. Mais uma vez, a minha intenção não é esgotar aqui o assunto, é simplesmente trazer isso para o ponto de vista do planejamento financeiro, tá bom? Então, a gente considerou aqui esses dois tipos. Na questão do teu planejamento financeiro, aquele planejamento financeiro onde você vai pagar integralmente o teu plano de saúde, todos os meses lá, a mensalidade, e aquele plano de saúde onde você vai pagar uma mensalidade, mas a depender do tipo de serviço que você vai pedir do plano, você vai ter que pagar ali um valor de coparticipação. O que é interessante aqui? A maioria dos planos de saúde de coparticipação tem um teto. Então, assim, você paga, por exemplo, R$ 400 lá da tua mensalidade. E a coparticipação fica no máximo em R$ 200 todos os meses. Então, você consegue ter um planejamento de, olha, até aqui eu dou conta, né? Porque seria aquele excesso que você ia pagar. De no máximo R$ 200, por exemplo. Já no integral, não. Você vai pagar todos os meses aquele valor e é aquilo ali, né? E você vai ser atendida. Lembrando que, às vezes, tá? Dependendo aí do plano, vai ter coisa que, mesmo você pagando o plano integral, vai ter coisa que não vai estar ali fazendo parte do plano de saúde. Então, de repente, uma cirurgia estética. Geralmente, o plano de saúde não cobre cirurgia estética. Você vai ter que pagar por fora mesmo. E aí é recorrer a legislação, né, dos planos de saúde, que é da ANS, a Agência Nacional de Saúde. Então, aí é você entrar por outros planos, outras conversas, e quando você estiver fechando um plano de saúde, ou se você já tiver um plano de saúde, é ler aquelas letrinhas miúdas do contrato, é conversar de verdade com a pessoa que está te vendendo o plano de saúde, para você entender se realmente cobre a coisa que você quer, por exemplo, ter acesso ou não, tá bom? Seguro de vida. O que é que tem sobre seguro de vida? Quais são os tipos de seguro de vida? O resgatável, que é aquele que você vai colocar um dinheiro lá todos os anos, mas ao final de determinada quantidade de tempo, geralmente 10 anos, você pode resgatar esse dinheiro. Então, esse dinheiro, ele passa a fazer parte do teu patrimônio. Não é considerado um investimento, tá? Aqui ele é considerado um patrimônio. Então, imagina que você comprou um carro. Um carro não é um investimento, mas é um patrimônio, é um dinheiro que está ali, certo? Então, é desse ponto de vista que a gente vai imaginar um seguro de vida. Ainda que a maioria dos seguros de vida resgatáveis, eles rendem alguma coisinha aí. Às vezes o CDI, muitas vezes, na maioria das vezes, o IPCA, que é a inflação. A gente já falou sobre essas duas taxas aqui na aula 19. Se você não assistiu, volta lá para assistir. Então,
O seguro de vida resgatável, geralmente, ele rende sim alguma coisa. Mas aí, né, muita gente me pergunta, Ítala, já que ele rende, ele é um investimento? Não, a gente não considera um investimento. Mas ele tem essa característica de contribuir na construção do teu patrimônio, tá bom? Então, ele pode ser considerado como um dinheiro, sim, que você tem ali e você pode pegar de volta, já que ele é resgatável, tá? Ele pode ser um seguro de vida temporário. Então, pode ser resgatável, né? Onde todo o dinheiro que você coloca lá, todo o dinheiro não, mas boa parte do dinheiro que você coloca lá, você vai pegar de volta. E tem o seguro de vida temporário, que você não vai ter de volta esse dinheiro. Qual é a grande diferença aí? Então, não é melhor sempre eu ter o resgatável? Seria. Só que o valor do resgatável é infinitamente maior do que o valor do temporário. Então, assim, às vezes o temporário ali, mensalmente, você vai pagar 100, 200 reais. Enquanto que no resgatável, você vai pagar ali 1.000, 2.000 reais, tá? Então, tem uma diferença bem maior. Então, depende aí realmente do teu bolso, tá? Mas é bom que você tenha isso na consciência, porque eu, por exemplo, tenho uma pólice de seguro de vida, tanto resgatável quanto temporária. Porque cada uma vai ter um tipo de funcionalidade na montagem do teu seguro de vida, das coberturas que você quer ter, a gente vai falar sobre isso. Então, o tipo de doença que você quer estar assegurada, o tipo de acidente, tudo, tá bom? E a gente vai ter seguro de carro, seguro de casa, seguro de empresa, seguro de mãos. E tá lá, mãos? É, as mãos. Então, por exemplo, para uma tatuagem, eu tenho um amigo que é tatuador, ele tem seguros das mãos dele, porque se, por exemplo, acontecer um acidente com as mãos dele, por mais que ele não se torne uma pessoa inválida, para a questão de tatuagem, ele se torna. Então, uma escritora, ela depende necessariamente da mão dela, né? Uma pintora, alguém que faz pinturas, artesanato, que mais? Todo mundo, né, que trabalha com manufatura, que trabalha de repente com escultura, com costura, vai depender ali das mãos. E aí muitas vezes essas pessoas se preocupam sim em ter um seguro específico para cobrir as mãos dela. As pernas, então a bailarina, por exemplo, tem uma atriz, esqueci agora o nome dela. Esqueci o nome dela, mas ela tem seguro das pernas, uma bem famosa, alta, atriz da Globo, esqueci o nome dela. Ela tem seguro das pernas, então uma bailarina pode ter seguro das pernas, um corredor, um atleta, ela vai ter seguro das pernas. Então, a pessoa pode fazer um seguro pontual de alguma parte do seu corpo, tá? Você pode ter, de repente, aí um celular de última linha e que, de repente, para o teu patrimônio, fazer um seguro desse celular seja interessante, ou porque esse celular, de repente, sei lá, tem todas as tuas informações, você pode fazer um seguro do seu celular. Você pode fazer um seguro de viagem super pontual para viajar, né? Existem, acho que todo mundo aqui deve conhecer seguro de viagem. Você pode fazer seguro de bolsa, então, não por conta da bolsa em si, do bem da bolsa. Você pode até fazer também, tá? Se for uma bolsa aí, sei lá, um antiquário, um negócio que foi de algum artista, uma obra de arte, sei lá, e você vai andar com ele, você pode fazer porque é a bolsa mesmo. Mas vocês escutam muito, eu acho que todo mundo aqui já deve ter escutado, por exemplo, quando você vai fazer seguro não, cartão de crédito, às vezes tem lá, seguro bolsa. Será que isso é bom? Será que isso não é bom? A gente vai falar durante a aula. Seguro cartão, será que precisa? Seguro cartão, seguro para o seu cartão de crédito? Existem todos esses tipos de seguro aí, a gente vai falar durante a aula se é ou não vantajoso, tá? Quis aqui destrinchar um pouquinho mais para você entender o que tem aí nesse mundo e para você entender daqui para frente se é ou não válido para você, tá? E aí, quem é que deve ter plano de saúde? Todo mundo que possa pagar no nosso país, Brasil, eu acredito que todo mundo que possa pagar deva ter sim um plano de saúde. Por quê? Eu não sei se você sabe, né? Mas a minha família, eu tenho boa parte da minha família trabalhando na área de saúde, área médica, área hospitalar. E aí, a minha família mesmo diz o quão caro é, por exemplo, você precisar de uma UTI e não poder ter acesso muitas vezes na rede pública, porque às vezes está superlotada, como agora, né, na época do Covid, ou porque de repente teve algum movimento aí, né, algum acidente ou algum evento na cidade e ficou mais cheio o setor público. Então, a gente sabe das deficiências do nosso país e eu, sinceramente,
como educadora financeira, te educo a ter um plano de saúde, caso você possa pagar. Por quê? Porque se de repente você não tem um plano de saúde, principalmente se for por economia, e eu considero isso uma economia burra, tá? Se você não tem um plano de saúde, eu vou economizar esse valor e vou investir. Se você precisa, né? Se você tem um patrimônio, vamos dizer, em investimento muito alto, vamos dizer que você tem 1 milhão em investimentos, né? E aí você precisa usar um plano, você precisa de um setor hospitalar melhor do que a rede pública, e você precisa pagar por isso. Às vezes, em questão de dias, você vai dilapidar todo o seu patrimônio. O que é dilapidar o patrimônio? Acabar com o seu patrimônio em alguns dias. Então, não é inteligente isso. Por isso que eu falo que é uma economia burra, tá? Então, se você pode pagar, pague um plano de saúde. Ainda que seja, Ítalo, eu não posso pagar o plano integral, é um plano com participação, tá ótimo. É o plano mais básico, tá ótimo também. Porque você já vai ter acesso ali à UTI, a questão, muitas vezes, de natalidade, né? Neonatal para as mulheres. Vai ter questão de acidente, de emergência, urgência, emergência. Tudo isso já dá um bom amparo para você, tá bom? Então, pensa em ter isso. Eu realmente entendo que um plano de saúde, ele blinda os seus investimentos. Por conta disso que eu falei, se você precisar usar uma rede hospitalar privada, em poucos dias você pode acabar com todo o patrimônio que você tiver. Então, por favor, pense dessa forma o plano de saúde, tá? E claro, um plano de saúde, quando você tem e você honra, né? Eu sempre falo isso, de você honrar as coisas que você tem, o seu dinheiro. Quando você honra o plano de saúde que você paga, você usa todos os anos. Eu faço isso, tá, gente? Todos os anos eu faço check-up, até para honrar com o plano de saúde que eu tenho. Então, isso também, a longo prazo, aumenta a tua longevidade, te mantém uma pessoa mais saudável, né? Claro, por que eu coloquei um asterisco ali? Se você só come porcaria o ano todo, não faz uma atividade física, bebe muito, fuma e tudo mais, é claro que não vai aumentar a tua longevidade, né? Mas, às vezes, você vai diagnosticar uma doença mais rápido. Então, de uma forma ou de outra, eu acho que sim, aumenta a longevidade. Só que, claro, isso não é infinito, porque depende muito da tua forma de viver, né? E seguro de vida, Ítala? Quem é que deveria ter? Beber uma aguinha aqui, enquanto vocês fazem também as anotações por aí. Então, quem deveria ter seguro de vida? É para todo mundo? Não é? É para todo mundo, com exceções. Falaremos disso durante a aula. Então, o que eu acho, tá? No meu ponto de vista, como educadora financeira, como a pessoa que está aqui para te ajudar, que ele é obrigatório. Eu acho realmente essa palavra, tá? Que o seguro de vida, ele é obrigatório para empresárias autônomas, profissionais liberais. Homens também, tá, gente? Eu botei no feminino aqui, porque vocês sabem que eu uso mais o feminino, mas homens e mulheres aqui, empresárias autônomas, profissionais liberais, eu acredito que é obrigatório. Por quê? Porque a gente não tem um empregador para garantir ali os seus direitos da CLT, né? Ou não tem um empregador que seja o Estado, que seja o município, que seja a União, para garantir ali, por exemplo, se você ficar doente, que você vai ter um salário sendo pago para você, que você vai ter uma indenização, que você, se você se acidentar e tiver um acidente, qualquer coisa ali, enfim, que você vai ter uma renda ali durante um tempo para te segurar. Aí tá lá, e o INSS? Nem sempre você tem esses direitos, né? Por isso que eu estou te dizendo. Então, assim, uma invalidez e o INSS não cobre isso? Cobre, mas você quer ficar recebendo aquela renda do salário mínimo, por exemplo? Ou então, se você paga de repente o teto, aquilo ali é o suficiente para você? Então, o seguro de vida ele vem nessa complementação mesmo, ou até realmente, por exemplo, tem seguro de vida que cobre, que paga uma indenização quando você fica internada. Isso nem mesmo o INSS cobre, né? Então, se você ficou internada, vai ter seguro de vida que vai cobrir isso. Eu acho essencial, tá? Para empresárias, para autônomas, para profissionais liberais, eu acho essencial. Então, eu tenho e recomendo que você tenha, que você pense também. Então eu não posso pagar um resgatável porque é muito caro, ainda não cabe no meu bolso. Tá tudo bem, paga um temporário, mas paga, tá bom? Porque é importante nesse ponto. E para as outras pessoas? Depende. Depende aí da tua empregabilidade,
O que você tem garantido, né? Se aquilo, como eu falei, esse salário aqui que eu vou receber do INSS ou seguro que eu vou receber do INSS é o suficiente para mim? Na maioria das vezes, não. E quando não é o suficiente para você, se você puder investir nisso, que não é um investimento, lembrando, né, claramente, o seguro de vida não é um investimento, mas eu acho que é investimento no sentido de inteligência financeira, de você blindar os teus investimentos, aí sim entra como uma inteligência financeira de investimento, tá? Então, mesmo que não seja o resgatável, eu ainda acredito que ele também blinda os teus investimentos, tá? E claro, tem profissões como os policiais. Eu, por exemplo, não tinha antes de deixar de ser policial. Por quê? Porque eu era impossibilitada de ter um plano de saúde, né? De ter um seguro de vida, desculpa. Então, eu era impossibilitada pela lei, né? E nenhuma seguradora de vida quer um policial, porque o risco é altíssimo. Então, ele não cobre policiais. E pode ser que tenham outras profissões, ou de acordo com o seu perfil, então, de saúde, vai ter seguradora, por exemplo, que não vai aceitar quem está, por exemplo, passando por um processo de câncer, né? Então, aí é muito de falar com o corretor e saber as impossibilidades. Mas eu sei que, por exemplo, a profissão de policial não é coberta. Por isso que eu trouxe aqui. Tem algumas profissões que são impossibilitadas de fazer uma pólice de seguro de vida, tá? Então, tem que saber no seu caso concreto, tem que ir atrás para ver o que é melhor para você. E tem os outros seguros que a gente falou aqui no começo da aula, né? E quais são esses outros seguros? Quem deve ter? Eu devo ter? Não devo ter? E aí você tem que pensar na sua necessidade, né? De acordo com cada pessoa. Só que, por exemplo, seguros de vida ou seguros, como por exemplo, seguro cartão, desnecessário. Por quê? Pela lei, se você tem o seu cartão furtado, se você não reconhece a compra, você não precisa comprovar isso. Você só precisa declarar que não foi você. Passa por um processo, nem sempre você vai ter esse estorno imediato, mas aquilo já é um seguro. Então, é um seguro que a lei garante. Você não precisa pagar um seguro cartão. Então, verifica no teu cartão de crédito se você não está pagando, inclusive. Porque é desnecessário, você está jogando dinheiro na lata do lixo. Só que, às vezes, o que eu trouxe aqui de exemplo? Você tem um celular parcelado. Você comprou um celular que eu não recomendo que você faça isso, mas às vezes você já fez, né? Então, você comprou um celular aí da última geração, que não cabia nem no teu orçamento, e você parcelou no cartão de crédito para ir pagando aí, né? Com o risco, parcelou com o risco até de ficar em dívida, mas parcelou e tal para ir pagando. Se você perde hoje esse celular, isso impacta para você, porque às vezes você comprou esse celular parcelado, porque é de repente uma ferramenta de trabalho para você, onde você ia gravar seus vídeos, ou onde você ia tirar fotos, porque você trabalha com fotos de eventos, ou você é social media, enfim. E aí você comprou isso como uma ferramenta de trabalho. Se você não tem mais essa ferramenta de trabalho, você precisa comprar outra, certo? E aí, se você precisa comprar outra, você tem crédito para isso na praça? Né? Ou você já tem a sua reserva da paz que consegue te pagar um celular novo? Se não, talvez seja importante você fazer um seguro do seu celular. É verdade, dá para fazer, tá? Então, eu coloquei isso aí como uma opção. De repente, para você, seja uma necessidade de fazer o seguro desse celular. Assim como de um carro. E por que eu coloquei aqui carros versus carro financiado? Se o seu carro, vamos imaginar que você tem aí um carro que você já pagou, já está quitado, e ele tem um valor de 100 mil reais. E de repente você não tem um patrimônio gigante de 1 milhão de reais, de 2 milhões, 3 milhões de reais em investimentos. E por conta disso, o valor desse carro, ele é um patrimônio considerável da tua vida. É obrigatório que você tenha seguro, tá? Eu sinceramente recomendo que seguro de carro todo mundo deveria ter, que todo mundo que tem um carro deveria ter um seguro de carro. Por quê? Às vezes você bate em outro carro e o seguro de carro, ele cobre isso, né? Às vezes você causa um acidente, ainda que seja não intencional, né? Acontece. E aí, o seguro do carro prevê essas coisas. Eu acho imprescindível, mas tem quem ache diferente. Então, por isso que eu botei. Agora, se você tem um carro financiado, é mais do que obrigatório, né? Porque se você perde esse carro, se hoje você comprou um carro financiado, achando que era uma extrema necessidade você ter um carro, a ponto de você financiar esse carro,
e você não tem um seguro, a chance de você, no nosso país, onde o sistema, né, as pesquisas mostram, as estatísticas mostram, é um dos países que mais tem acidente veicular no mundo, onde a gente tem um índice de violência altíssimo. Então, você pode ter o carro roubado, você pode ter o carro batido ou bater em alguém. E por conta disso, você perder esse carro que é financiado, que você deve para outro, que não é seu, é de outra pessoa. Então, é mais que obrigatório você ter um seguro de carro aqui, tá? Eu acho, sinceramente, que quem tem veículo deveria ter seguro de carro de qualquer forma, porque prevê essa questão de acidente, de você assegurar outra pessoa, né? Nem tanto pelo carro em si, mas sim por estar convivendo, né, em sociedade e andar de carro no meio da sociedade e poder causar um acidente, porque estamos todos, né, à mercê disso. Então, eu acho que é essencial, tá? E também acho que aqui do mesmo jeito, tá? Um seguro de carro, ele também blinda os seus investimentos, também blinda a sua vida aí, porque se de repente você precisar entrar num processo judicial para poder cobrir, né? De repente aí ter deixado alguém inválido, mesmo que por um tempo pequeno, você pode ter que usar bem as suas reservas. Então, o seguro do carro, ele já vai te ajudar com isso aqui, tá? Financiamento imobiliário. Geralmente, tá? O financiamento imobiliário ele já vem com o seguro lá imobiliário, então é obrigatório porque você está financiando um bem de altíssimo valor por muito tempo, você pode morrer, o seguro do imóvel já prevê os acidentes com o imóvel e tudo mais, até para quem está emprestando dinheiro não ficar a ver navios, tá? Mas, Ítala, imóveis de uma forma geral, eu devo ter? Deve também, tá? Porque acontece qualquer problema ali, um acidente, um furto, um roubo, nem tanto pensando no furto e no roubo, e sim pensando, de repente, ter um problema estrutural, de repente ter um problema de incêndio, qualquer coisa que pode acontecer, o seguro de imóvel, se você tem um imóvel, um patrimônio, então muita gente tem um patrimônio de 1 milhão no imóvel e não tem o seguro disso. Eu acho extremamente importante, tá? Então, dependendo do tamanho do patrimônio, se for relativo ali, se for algo que impacta o patrimônio que você tem, acho muito, muito importante você ter seguro para tudo. Então, assim, você tem uma obra de arte que vale milhões, tenha um seguro da obra de arte. Então, é sempre considerando o valor do patrimônio que está sendo assegurado ali. Se é um patrimônio que tem um valor considerável na tua vida, eu acho que você deveria ter, sim, um seguro para isso, tá bom? E aí tem, por que eu coloquei ali, etc? Porque tem várias coisas que você pode ter seguro, né? Então, vou viajar, preciso de um seguro? Eu acho imprescindível fazer um seguro. E tem, inclusive, países que não aceitam que você viaje sem ter seguro, tá? Dependendo aí do país, principalmente União Europeia, tem vários países que não nem aceitam que você entre no país se você não comprovar que tem um seguro. Tem que ver isso durante a viagem. Mas mesmo que não seja um país que necessite disso, como por exemplo, os países aqui da América do Sul, eles não pedem essa comprovação do seguro de seguro viagem. Mas eu acho imprescindível você ter, porque se você precisa, você fica doente em outro lugar, precisa usar a rede hospitalar de outro lugar, é muito legal que você tenha um seguro viagem, tá? E o seguro viagem ele também não cobre só isso, ele cobre extravio de mala que acontece, o voo, você perder voo também cobre. Então tem vários tipos de seguro e você pode ver isso também. E aí tem seguro para todo gosto, tá? O único seguro que eu já falei e volto a repetir, que você não precisa pagar, é o seguro do cartão de crédito, que muitos cartões incluem ali, como se você nem estivesse vendo, né? Isso é uma venda casada muitas vezes e que é ilegal no nosso país, então você pode pedir até o reembolso, tá? Beleza. E como que eu escolho um bom seguro de vida, um bom plano de saúde para mim? Como escolher um bom seguro, um bom plano para você? Plano de saúde, como que a gente faz? Quanto que você pode dispor mensalmente para isso? Essa é a primeira pergunta, né? Então, começa tanto no plano de saúde, essa pergunta, ela é importante para qualquer classe, seja de plano de saúde, seja de seguro de vida, seja de seguros de uma forma geral, quanto que você pode dispor mensalmente para isso? E aqui tem um ponto muito importante. Se você não pode pagar o seguro, o plano de saúde não, né? Mas o seguro, principalmente, geralmente você nem pode pagar o bem. Então, já é um indicativo de que você está metendo os pés pelas mãos,
tá? Isso no seguro de bens, tá? Seguro de vida e seguro e plano de saúde, não. Já é uma questão de você enxugar realmente o seu orçamento para fazer caber. E se você hoje não tem uma renda que caiba o plano de saúde e o seguro de vida, é hora de você também puxar, né, e assistir as outras aulas aí para gerar mais renda e para, claro, diminuir o seu padrão de consumo, caso isso seja possível, tá? E aí você tem que pensar, tá, o que eu disponho hoje mensalmente, dá para eu pagar um seguro de vida integral ou eu vou ter que pagar uma coparticipação? E tá tudo bem ter que pagar uma coparticipação, tá? Só lembrando de você também ter a sua reserva da paz, montar a sua reserva da paz, para você conseguir pagar, caso tenha coparticipação, você conseguir pagar ali aquele valor a mais, caso você precise utilizar um mês ou outro, tá bom? Seguro de vida, como que eu escolho um bom seguro de vida? Aqui, primeiro você tem que pensar em quanto você tem de patrimônio. Por quê? O seguro de vida, ele tem uma característica muito legal, que é essa questão dele ser tanto inalienável, então mesmo que você tenha dívidas, eu não espero que você tenha dívidas e nem torço, e torço muito pelo contrário, estou aqui para te ajudar a não ter dívidas, mas caso você venha a ter uma dívida, ele não entra em alienação, então ninguém pode te cobrar judicialmente o dinheiro do seguro de vida, tá? E ele tem uma questão muito importante na sucessão patrimonial. Então, ninguém gosta de falar sobre isso, porque falar sobre morte é chato. Gente, vamos desmistificar isso. A única certeza da vida é a morte. Então, a gente precisa, sim, pensar sobre isso. Então, se você tem um patrimônio já considerável, ou se planeja para ter, você tem que pensar também que os teus descendentes, o teu cônjuge, ou as pessoas que vão ficar com o seu patrimônio, que tem direito ou não, ou que você vai deixar em testamento, elas vão passar por um processo de inventário. E esse processo de inventário costuma ser ali o valor mais ou menos de 20% você paga para ter acesso àquilo. Então, meu pai é rico. Ok, mas você tem dinheiro para fazer o inventário, caso seu pai venha a falecer? Por exemplo. Se você não tiver, esse dinheiro fica preso. Você não tem acesso. Então, tem que passar por um inventário, tem que ter advogado. E aí, por conta disso, você tem que pagar mais ou menos 20%. Então, se você tiver um patrimônio de 1 milhão, tá? 20% desse valor vai ser direcionado, que vai dar 200 mil, vai ser direcionado só para pagamento de coisas, de taxas, de imposto, de toda a questão de desembaraço, para você ter acesso a esse patrimônio, tá entendendo? Então, o seguro de vida, quando bem planejado, ele entra também nessa questão de sucessão patrimonial. E aí, tanto a sua família quanto os seus filhos já vão ter essa tranquilidade, no caso de você falecer, eles terem acesso a isso de forma mais tranquila, porque esse dinheiro vai estar lá no seguro de vida, tá? Na indenização do seguro. Então, você tem que pensar sobre isso. Você tem que pensar em quanto você quer dispor para isso, né? Então, quanto você pode dispor hoje para pagar um bom seguro de vida, né? Então, às vezes você não vai pagar um resgatável agora, mas você já pode pagar um temporário. Às vezes você pode pagar um resgatável, e eu acho que isso é mais vantajoso, porque no longo prazo, o resgatável ele sai quase de graça, porque você está assegurada, você tem esse dinheiro como seu e você não precisa pagar a vida toda, tá? Que mais? O que você quer estar assegurada, né? Então, essa é uma pergunta muito importante, porque nem todos os seguros de vida vão cobrir tudo. Então, lembra que eu falei no começo, por exemplo, que o seguro de vida, ele pode cobrir, ele pode te pagar uma indenização por internação hospitalar? Nem todos os seguros vão ter isso. Então, se de repente você, como eu, é uma empresária, precisa disso, porque se eu paro de trabalhar, a minha empresa, né, sofre com isso. Então, é importante? Não é importante para você? Às vezes você tem uma franquia, não precisa diretamente de você, isso não impacta, não é importante para você. Então, é outro ponto. De repente, você quer estar assegurada de doenças como câncer, como Alzheimer. Para mim, isso é super importante, porque eu sou a pessoa que produz o conteúdo aqui para você, né? Que vem aqui dar as caras, dar aula. Nesse momento do meu negócio, o meu negócio ainda depende 100% de mim. Eu preciso estar aqui dando aula para vocês. Então, se de repente você é uma massagista, esteticista, dentista, médico, você precisa disso, né? Então, é importante você estar assegurada dessas doenças mais graves? Não é importante para você? Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas quem vai
lidar com você e conversar sobre tudo isso, o que você precisa ou não, é um bom corretor de seguro de vida. Então, assim, para eu fazer o meu seguro de vida agora, eu passei pela mão de diversos corretores. E o que eu mais achei engraçado foi que muitos deles nem entendiam a minha necessidade. Então, eu chegava e dizia, olha, eu gostaria de ter uma indenização por internação, porque eu trabalho assim, assim, assado, você tem isso. Tinha muitos deles que nem sabiam do que eu estava falando. Então, a gente vê, né, a competência de um bom corretor, uma boa corretora de seguro, quando ele está disposto a te ouvir, quando ele está disposto a ouvir, ela está disposta a ouvir sobre a tua vida. Eu acho que isso é muito importante e conta muito, tá? E não simplesmente, passa aí seus dados, sua idade, toma aqui uma proposta. E às vezes aquela proposta, você não consegue nem entender a proposta. Então, é muito importante que essa pessoa venha, que explique tudo, que você entenda profundamente, até para você, porque isso acontece, né? Então, assim, às vezes a pessoa assina um plano, um seguro de vida, e um seguro de carro, um seguro de qualquer coisa, e aí você acha que está segurada de determinada coisa, e aí quando você precisa acionar é aquela confusão. Então, por exemplo, seguro de carro. Às vezes você acha que tem direito a guincho, às vezes você acha que tem direito a carro extra, né? E não tem. E aquela pessoa nem passou aquilo ali para te explicar. Então, tenha cuidado com isso. E é nesse ponto que a gente sabe quando é uma boa corretora, um bom corretor de seguros, seja de vida, de carro, do que for, tá bom? Quando ele se disponha a conversar com você, entender a sua necessidade e realmente atender ou não, e deixar claro, olha, isso aqui eu não tenho como atender. Tá tudo bem para você? Acima de tudo, honestidade e integridade, né, gente? Então, e outros planos e outros seguros, como que a gente faz? Pensando em seguros de carro, de outros tipos de acionamento, então, de imóvel mesmo, pensar nessa questão de franquia reduzida. Se é interessante ou não para você, se você pode ou não pagar por isso, porque geralmente, o que é a franquia reduzida? De você precisar usar e pagar um valor menor, um valor reduzido, tá? E aí você, claro, vai pagar uma parcela maior todos os meses para o seu seguro, tá? Então, pensa sobre isso, se é interessante ou não. E quais, né, seguros realmente são necessários ou não na tua vida. Então, tenha cuidado com esses seguros desnecessários. Por quê? Muitas vezes vai ter gente que vai querer te empurrar coisa que você não vai precisar. Então, fique atenta para você não pagar pelo que você não precisa, pelo que não é a sua necessidade, tá? E aí, como eu falei já nessa aula, seguro de furto cartão, você não precisa pagar, tá? Seguro de roubo do cartão, não precisa pagar, porque a lei já garante isso, já é seu direito. E aí, a coisa mais importante de tudo dessa aula para você é o seguinte: pesquise. Então, faça a cotação, para você ter uma ideia, né? Agora que eu não tinha seguro de vida, por isso que está tão marcado na minha vida. Seguro de carro eu já tinha, renovo sempre, né, com a mesma pessoa e tal, mas seguro de vida eu não tinha. Para eu fazer, eu entrei em contato, sem brincadeira, gente, com umas 15 pessoas, ou mais até. E assim, você vê a diferença de atendimento. Então, se você hoje é uma corretora, um corretor de seguro, preste muita atenção nisso que eu estou te falando. Só o atendimento já vende. Só um bom atendimento, uma pessoa que mostra, que sabe do assunto, que entende da necessidade que você está falando, que te atende com maestria, que para te ouvir, metade da sua venda já está certa. Então, assim, a outra metade vai depender realmente do tipo de seguro que você vende. Mas essa atenção já é a coisa mais importante, de ouvir o seu cliente, de saber o que ele precisa, de conhecer realmente. Então, você que vai fazer um seguro, pesquise, pergunte, canse de perguntar. Porque a pessoa que está ali, ela está sendo paga para isso. Então, nada mais justo do que ela te responda realmente se as suas necessidades vão ser atendidas ou não. E compare. Por quê? O mercado está aí exatamente para aumentar e ampliar essa concorrência e para que você tenha acesso a bons produtos. Então, compare. Veja realmente o que te atende melhor, tanto financeiramente quanto no custo-benefício, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Então, falei muito aqui de economia burra. Às vezes você quer pagar o seguro de vida mais barato, mas que não vai cobrir o que você precisa. E aí, se Deus o livre, você precisa uma hora acionar isso porque uma doença, um acidente, qualquer coisa, você não tem esse conforto. Então,
É você pensar realmente, não é desejando e não é intencionando que isso vai se realizar na sua vida. É pensando mais uma vez na tua tranquilidade, em pensar nas pessoas que você ama. Porque o que eu acho mais gritante é o seguinte: muita gente se preocupa em ter seguro de carro e não pensa em ter um plano de saúde, não pensa em ter um seguro de vida. E aí eu me pergunto, gente, em que ponto, né, nós erramos aí o cálculo da humanidade, onde uma vida é menos importante que um carro, onde a sua saúde é menos importante que um carro, que uma casa, que sei lá o quê. Então, volta para esse ponto, né? Porque uma pessoa que faz um plano de saúde, um seguro de vida para ela e para a família, tá dando valor para a família, para a saúde, fala muito sobre os seus valores humanos, e eu acho isso imprescindível, tá? Então, fica aqui a minha recomendação. E claro, se percebeu que a tua corretora, a corretora agora falando da empresa, né, que está te fornecendo o seguro ou o plano de saúde, não é boa, troca. E a concorrência mesmo está aí para trazer cada vez coisas melhores para nós. Então, vejam como, por exemplo, os bancos têm melhorado, porque a concorrência chegou e está fazendo, está subindo o nível, né? E aí está todo mundo tendo que subir o nível ou vai ficar para trás, ou vai ficar sem cliente. E a mesma coisa acontece com os planos de saúde, com os seguros de vida, até com operadora de celular, outras empresas. Então, o mercado faz essa qualidade subir. E se você percebeu que a sua corretora está ficando ruim, que o seu plano de saúde está ficando ruim, troca, tá bom? Não tenha medo de trocar. Você pode fazer portabilidade, não perde as características que você já ganhou, né? Questão de carência e tudo mais, você não vai perder, porque você vai fazer uma boa portabilidade. Então, questione, tá? Você está pagando, o direito é seu, tá bom? E aí, eu espero ter te ajudado com essa aula. Vou deixar aqui, né, essa pergunta que eu faço sempre: o que você vai fazer pela sua paz financeira ainda essa semana? Então, eu acredito que tanto um bom plano de saúde, quanto um bom seguro de vida, quanto seguro de casa, de carro, de viagem, de tudo, se relaciona muito com essa questão da paz financeira. Eu espero ter deixado isso claro hoje. Realmente aqui foi só uma pincelada, porque, como eu falei, cada plano, cada seguro tem muitas características únicas de cada corretora, e aí é só você estudando, comparando, pesquisando, como eu falei no slide anterior. Então, coloca no papel aí o que você vai fazer pela sua paz financeira, tá bom? Ainda essa semana, não procrastina. E me deixa saber, seja aqui nos comentários dessa aula, seja lá no Instagram, no direct, na caixinha de perguntas, onde você achar melhor, o que você mais amou dessa aula? Te ajudou? Respondi a pergunta de vocês? Tinha muita gente me perguntando sobre esses assuntos. Então, espero ter trazido um maior conhecimento, né? Uma maior clareza aí para vocês. Fiquem super à vontade para tirar dúvidas. Se ficou dúvidas, leva lá para mim. Vou ficar muito feliz em responder. Mais uma vez, não sou financiada por nenhuma empresa, apesar de que tem uma tendência aí a gostar mais de algumas. Vou ficar muito feliz de saber a sua experiência também com as empresas que você tenha seguro de vida, plano de saúde e tudo, para a gente trocar, fazer essa troca sempre muito rica. Espero ter colaborado com a tua vida. Mais uma vez, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, você ajuda muito a gente quando você faz isso. E, por favor, me deixa saber o que você amou nessa aula lá no Instagram, vou ficar muito feliz de saber, tá bom? Tenha uma boa noite, a gente se vê segunda-feira que vem. Um cheiro para você, até a próxima aula. Tchau, tchau.